Olá, vamos bem rapidinho, né? Tenta ir rápido, mas eu preciso trazer para vocês algo assim que tem falado muito comigo, não agora, mas muito tempo, mas continuo aqui, né? Então vamos falar. Não sei nem como que vou começar, mas eu creio que Deus, né, está na frente, o poder é de Deus, a glória é de Deus, a excelência de Deus, nada é para mim, não estou aqui para roubar a glória de Deus, mas eu estou trazendo aqui algo que pode ser, né, a chave também para somar com as nossas orações, né? A chave que nos dá acesso a orar por isso, né? Como embaixadores de Cristo aqui. Eu desenhei aqui, meus irmãos, ó. Eu fiz como se aquele pessoal lá de Gênesis, né? Lá no capítulo 11, estivesse fazendo aquela, né? Torre, né? Estavam fazendo a torre porque eles queriam ter conhecimento do céu, acima do céu, né? Conhecimento. E assim, é lá no. Em Gênesis capítulo 11, né? Se a gente ler aqui no versículo 11, versículo 3, fala assim: E disseram uns aos outros: Eia e façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. Né? Esses aí são os materiais que eles estavam usando. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo nome, não, cujo cume toque nos céus, né? Toque nos céus. E façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles tentaram fazer, né? E quando a gente olha lá em Gênesis, né? Vamos correr aqui um pouquinho em Gênesis, na criação ali. Qual que é? Eu acho que eu não vou ler, não, senão não vamos atrasar. Mas se a gente ler lá em Gênesis, né? Deus criou ali Eva, Adão, né? É, Deus pega, né, quando ele faz, cria, não vou ler ele não, que nós já conhece, se vocês quiserem ler ali, acho que em Gênesis 3 já começa a falar sobre a tentação, né? Daí lá no livro de Gênesis, capítulo 3, né, vocês vão olhar, capítulo 2, tudo ali, diante, Deus, né, quando cria Adão ali, quando ele tem a Eva ali, né, sua companheira, Deus fala para eles, né, olha aqui, vocês podem usar tudo, né, desfrutar de tudo aqui desse jardim, é tudo para vocês. Os frutos, os animais, vocês têm domínio de todos aqui. Mas, mas vocês têm uma restrição, vocês têm uma advertência a respeito de uma coisa aqui. É que aquela árvore que está lá no meio, aquela árvore, eu não quero que vocês tenham o conhecimento dela. Eu não quero que vocês aproximem dela, eu não quero que vocês comem daquele fruto, né? E o que acontece? A Eva, né? Ela foi o quê? Ela aproximou, ela foi chegando perto ali daquela árvore, né? E quando a gente chega perto de algo que não é para chegar, você é atraído pelo mal mesmo, porque ele vai fazer você ter conhecimento. Muitas pessoas afogam, né? Assim, se for pensar, porque eles estão ali, eles têm conhecimento de que o rio, ou de que o mar, ou a piscina é funda. Eles sabem, eles têm o conhecimento, mas eles chegam próximo. E quanto mais eles chegam próximo, eles são atraídos. E muitas vezes isso se traz uma fatalidade, né? Porque realmente eles conheceram, né? A curiosidade matou, né? Muito triste, né? Então, aquela curiosidade matou Adão e Eva, né? Eles foram mortos ali por aquela curiosidade. Mas foi uma morte, assim, física, assim, aos poucos, né? Porque eles foram morrendo aos poucos, né? Eles viveram muitos anos, mas foi uma morte ali que eu acho que se eles pudessem, eles tinham pedido para morrer mesmo. Mas foi a morte sofrida, né? Uma morte espiritual, uma morte de rompimento ali com a aliança que Deus tinha com eles, né? No sentido de obediência, né? Mas assim, Deus nunca desamparou eles. Só que teve as consequências. Por quê? Eva queria ter o quê? O conhecimento, né? Qual que é o conhecimento que a Eva queria ter? Nem ela sabia, mas ela queria ter uma curiosidade do conhecimento do não. Quando Deus falou não, não, eu quero conhecer aquilo ali que é o não. E aquele conhecimento ali, ele trouxe as consequências, né? Por isso que nós todos nascemos, né? Debaixo dessas consequências, né? Dessa desobediência dos nossos primeiros pais lá, né? Entre aspas, né? Que nossos pais são Deus, mas nossos primeiros pais de iniquidade, né? Adão e Eva. E esse conhecimento. Então, depois foi a Torre de Babel, eles também queriam ter conhecimento, eles queriam fazer uma torre para alcançar o céu, fazer a mais que o céu. Daí agora nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. 1 Samuel, deixa aí separadinho, olha aqui, deixa eu ver. Olha aqui. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 6, fala assim. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir ela. Quem é que tira a vida? Quem é que tira? Deus. Quem é que entrega a vida?
é Ele, Deus, né? Então, o Senhor é o que tira a vida e a dá, né? Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Gente, eu tô gripando, viu? E assim, o que Deus quis falar aqui? O que nesse livro de Samuel quis falar aqui? Que é Deus que tira a vida. É Ele que tira a vida, é Ele que dá, é Ele que faz a gente descer a sepultura, mas também é Ele que nos faz, né? Viver, ressuscitar, né? Então, assim, Então, se o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, então, assim, o poder e a excelência está na mão de Deus. O poder de fazer, o poder de não fazer, o poder de tirar, o poder de colocar, né? E ele tem esse conhecimento total, né? E a gente não tem que ir além desse conhecimento. A gente não pode querer subir a mais para querer ter o conhecimento de Deus. Não, nós estamos aqui para ser embaixadores de Deus e para fazer o ídolo de Deus, a vontade de Deus. Mas querer fazer subir a mais, né? Então, o que assim me chamou muita atenção? Um exemplo. Tem a pessoa que fabrica caneta, tem os pessoal que fabrica os remédios, né? Tem o pessoal que fabrica os brinquedos, né? Tem eu que formei em pedagogia, psicopedagogia, trabalho de babá, trabalho em casa, arrumo a casa. Tem vocês que fabricou a bicicleta, tem o professor, tem a cozinheira, né? Tem o intérprete de Libra, tem tudo, né? Tem todos isso, né? Tudo isso a gente vem buscando aqui pra gente nessa terra. Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o análise clínica, né? Patologia. Então tem tudo isso, né, meus irmãos? E a gente vai adquirindo tudo isso, cada um buscando aquilo que você pode achar que vai ser capacitado e começa a capacitar. Ou se não capacitou naquilo, você busca outra coisa. E tem aqueles dons, os talentos que Deus nos entrega, né? Se Deus nos entregou o talento, se Ele quiser também, Ele pode tirar, né? Mas nós não vamos falar nesse sentido. O que eu quero falar? Eu acredito que nenhum remédio, que nada que é feito para assim, um remédio, uma vacina, não estou fazendo campanha contra ou a favor da vacina, meus irmãos. Estou explicando assim, para a gente entender o poder e a excelência de Deus. Que Deus permite a morte. Deus deu a vida. Nós, né, somos vasos, né, na mão do oleiro. E esse oleiro, nós somos vasos na mão do Senhor, nós somos barro. Se quebrar esses vasos e amassar tudinho, ele vira um barro. Nós somos o barro. Se a gente vestir uma roupa, um jaleco, uma blusa de frio, se a gente usa a blusa, depois tira, você pode tomar banho que for. Você vai ver um marronzinho aqui, porque nós soltamos barro, nós somos pó. Na nuca também, se você olhar sua blusa, ela mostra que nós somos pó. Adão veio criado ali do pó, a Eva ali, então nós somos pó, nós somos vaso. Daí se a gente for ler lá em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículo 7, fala assim. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, né? Qual que é esse tesouro que nós temos? Deus. O tesouro maior que nós temos é Deus. E Deus, ele nos dá o quê? Os talentos, né? Que nós temos que ter esses talentos como tesouro, como presente de Deus para nós aqui, mas para quê? Não para nós querer subir o conhecimento de Deus, né? Do poder da vida, de viver mais tempo, não. Mas o poder da gente viver o que Deus quer, o propósito de Deus é a vontade de Deus. Então, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, meus irmãos. Qualquer poder, qualquer tesouro, qualquer talento que você faz. Ai, passou um remédio ali, a pessoa sarou. Ai, passei um remédio caseiro ali, a pessoa melhorou. Nossa, fui num médico, um médico muito bom. Ele consultou, ele fez a cirurgia. Nossa, que excelência, que poder que tem aquele médico. Nossa, foi muito eficaz aquele remédio farmacêutico. Nossa, aquele professor me ensinou. Que poder que tem aquele professor, que poder que tem aquela cozinheira, que poder que tem aquela dona de casa. Que poder, meus irmãos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós temos esse tesouro, essa capacidade, né? Mas é Deus que vai nos capacitando. Mas para que a excelência do poder seja de Deus. Então, tudo que você faz, né? E parece que é um poder seu, não é poder de Deus, porque nós somos fracos, nós somos vasos, nós somos barro. E esse poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, né? Para que nós venhamos testemunhar o poder de Deus e a excelência de Deus em tudo, no poder da vida, no poder da morte, no poder do alfa, do ômega, né? E essa excelência, então lê aqui, meus irmãos, 2 Coríntios 4, versículo 7, viu? Daí depois a gente vai lá para o 2 Coríntios 13, versículo 8. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ai, já, só um minuto.
Segundo Coríntios 13, versículo 8, fala aqui, né? A caridade nunca falha. Segundo não, 1 Coríntios 13, versículo 8 agora. A caridade, ela nunca falha. Ou seja, qual que é essa caridade que nunca falha? A de Jesus, meus irmãos, que a nossa ela ainda falha. Mas a caridade de Jesus, a compaixão de Deus de Jesus, ela nunca falha, né? Mas, havendo a profecia, serão aniquilados. O quê? Havendo a profecia, aniquilados. Elas podem sumir essa compaixão, esse amor. Sumir de Jesus? Não, porque eles são para sempre. Mas pode sumir, pode se esfriar nos nossos corações. Ela pode sumir. Por quê? A gente pode começar a querer dar lugar ao quê? A soberba, o orgulho, a engrandecer, a querer ter grandes conhecimentos, a querer ter poder e excelência, né? Então, assim, havendo línguas cessarão, né? Você lembra das línguas lá? Que foram lá, todos lá, misturou as línguas lá em Gênesis capítulo 11, né? Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Meus irmãos, a ciência, ela é muito importante desde que você coloca todo o poder e a excelência na mão de Deus. Se não colocar isso, meus irmãos, nenhuma caridade que a gente fizer, se não for pela excelência e o poder, pelo amor de Deus, ela é em vão. Porque ela não é o meu poder de ir ali evangelizar, de eu estar aqui falando a palavra, ou o poder de quem vai lá na rua e ajuda um mendigo, ou um missionário. Esse poder não é dele. Esse poder é de Deus, a excelência é de Deus, né? Então, esse versículo 8 mostra que todas essas coisas podem sair, são falhas. Porque isso aqui tudo faz querer que a gente vai querer ter um conhecimento maior, né? E Deus não quer que a gente tenha esse conhecimento maior. Lógico, o que ele quer que nós conhecemos é Jesus, né? Esse é o maior conhecimento de Deus. Né? Deus deixou um conhecimento para nós agora, para que nós venhamos ser novas criaturas, né? Para que nós não venhamos repetir as iniquidades ali. Todos nós vamos errar, a gente erra, mas não repetir aquela iniquidade ali de querer ter o poder acima da glória, ter o poder acima de Deus soberano, né? Não. Deus dá esse poder para nós, mas ele não é nosso, o poder é de Deus. E o que acontece que eu quero falar aqui, meus irmãos? Eu desenhei, né, esse aqui, apresentando aqui mais ou menos, né? Não é meu poder, mas é a excelência e o poder de Deus, né? E o que eu quero falar? Eu falo assim que quando a gente começa, tem pessoas, tô falando de mim, eu ainda não fui, mas quem sabe? Quando a gente faz uma cirurgia para diminuir, né? Tirar a celulite, tirar, né, a gordura, quando a gente começa a fazer botox, começa a usar maquiagem, materiais, bases, tudo aquilo que protetor, tudo isso a gente faz para nos proteger no momento, mas se a gente começar a usar isso, né, rejuvenescimento, né, se a gente começar a usar isso para que a gente venha assim retardar o nosso tempo, né, de morrer e prolongar o nosso tempo aqui da vida, né, eu vou tomar a vacina para ela me dar mais tempo de vida, né, porque aí eu vou tomar aquele chá porque ele vai me dar mais tempo de vida, eu vou viver mais tempo. Deus tem o poder da vida e da morte. Você pode tomar chá. Vou fazer plástica porque eu quero viver mais tempo. Você começa a querer ter um conhecimento, a gente quer ter um conhecimento da vida. Da vida, para viver mais do que a morte e querendo diminuir o tempo da morte aqui e prolongar o tempo da vida aqui, né? Quem prolonga o nosso tempo aqui é Deus. Então, às vezes, a gente fica assim, nossa, mas essas vacinas, né? Todo mundo vacinou, todo mundo tá vacinando. Os estudos faz aí, os estudos têm estudado para que a gente prolongue os nossos dias de vida. Por quê? Muitas vezes eles querem ter um conhecimento da gente viver mais tempo através dessa ciência, mas Deus não quer que a gente tenha esse conhecimento para viver mais tempo. Deus quer que nós vivamos o tempo de hoje, agora, e o amanhã pertence ao Senhor. Porque se a gente faz isso, meus irmãos, né? Eu não acredito que alguém faz uma vacina para matar, por exemplo. Não faz um remédio para matar, mas se a pessoa ali não tem, às vezes, tanto conhecimento, ela está fazendo porque ela quer ter uma esperança dessa pessoa viver mais tempo. Não é. A gente tem que pensar, não, eu quero viver ela, porque até aqui, até agora, ela foi útil, ela ajudou a mim. Mas eu querer retardar meu tempo de morrer, vou fazer plástica, né? A gente tem que ter uma vida saudável, fazer caminhada, alimentar. Isso aí é para você tomar conta do teu corpo, porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Mas a gente querer fazer coisas para ter um conhecimento para a vida, além da morte, ou não, ou fazer um conhecimento para que não haja morte, não tem como, meus irmãos. Deus deu a vida e a morte. Meus irmãos, eu assisto muitos seriados com meus filhos. E nesses seriados, às vezes, não fala de Deus. Mas mostra que, atrás daqueles seriados, daqueles séries, essas coisas, mostra o que eles tentam fazer. A maioria são de ciências. Eles querem fazer vacinas para prolongar mais tempo, né?
Eu fico assistindo aqui um seriado aí daquele Veloz, né? Não vou fazer o nome, meus meninos gostam. E eu fico vendo, eles ficam falando de meta. Meta humana, por quê? Essa meta deles é o quê? É fazer com que a meta é o quê? Atingir o futuro, para que seja mais infinito, para que, né? Tem até o desenho, símbolo do infinito. Nessa meta ela quer estudar o conhecimento da vida mais tempo para viver, mas não, meus irmãos. É Deus que tem poder da vida e da morte. A gente estudou meta, eu tô assistindo, né, vendo esse seriado, ele foi em 2018, né, do Veloz aí, e outros, se vocês for ver, a meta, né, ele tem a meta, né, deles que faz o quê? Meta humano, porque se você for viver além, se você for começar a tomar muitos remédios, muitas coisas para prolongar os seus dias, você vai virar um meta humano, isso não existe, né, não existe um meta humano, porque Deus tem o tempo da vida e da morte. Às vezes você fala assim, nossa, foi fabricadas vacinas para prolongar mais os tempos de vida. Não. Deus tem a permissão da morte. É Deus que define o dia de morrer. É Deus que permite a vida e a morte. É Ele que deu a vida e a morte. É Deus que fez as trevas. É Deus que, se quiser chegar aqui e falar que ó, vai ficar tudo escuro num horário de meio-dia, porque fala, é Ele que vai escurecer. E se Ele quiser fazer que agora à noite fica um clarão, é Deus. Essas coisas não é a ciência. Essas coisas é a ciência da palavra de Deus. E nós conhecemos isso da palavra de Deus. Nós não temos que ir acima desse conhecimento no sentido assim, eu quero conhecer uma forma de que eu quero vencer a morte. Meus irmãos, nós vamos vencer a morte. Mas para vencer a morte, nós vamos ter que morrer mesmo. Jesus venceu a morte como? Depois morreu, ressuscitou. Tá aí, né? Lázaro, ele morreu, ressuscitou. Ele venceu a morte, mas ainda assim, ele não tinha vencido a morte para a eternidade ainda. Mas ele teve essa experiência, né? A menina, a filha lá, né, daquele general lá, acho que é a Thalita, né? Ela experimentou, lá no tempo de Elias, o filho da viúva, ele morreu, ressuscitou. Só que ainda ele ressuscitou aqui porque eles teve essa experiência, né? Eles teve uma experiência mais profunda de, mas eles teve que morrer para viver. Não adianta querer achar um conhecimento que vai fazer nós vivermos aqui nessa terra para sempre. Não, não. Jesus já veio. Jesus morreu com 33 anos. Mostrou ali que os planos dele ali, a jornada dele ali foi aquela ali para mostrar que nós precisamos entender que nós vamos viver, mas essa vida é na vida eterna e esse conhecimento é Deus. Né? E não fica tentando procurar um conhecimento que te faça viver mais tempo aqui, mas procure um conhecimento que te faça viver melhor o dia de hoje. O melhor dia de hoje, né, meus irmãos? Então, muitas coisas, né? Então, assim, isso é algo que Deus estava falando. E se você quiser compartilhar, quiser usar essa mensagem para levar para a sua igreja, para falar, medita nesses versículos aí que a gente falamos, né? Que nós falamos, porque eu não falo sozinha, eu creio que o Espírito Santo está aqui. E essa palavra vai chegar em quem Ele permitir. E não em quem eu quero, entendeu? Em quem Deus permitir, quem Deus quer falar. E eu creio que Deus quer falar com nós, meus irmãos, nós cristãos. Orarmos para que as ciências não queira ter um conhecimento da vida eterna aqui na Terra, porque a vida não tem vida eterna aqui na Terra, mas que nós tenhamos o conhecimento da obra de Deus e entender que é Deus poderoso e a excelência de Deus. E é isso que Deus quer falar. Que todo joelho vai ter que se dobrar e admitir isso, que está falando lá em 2 Coríntios 4, 7. Todo joelho vai ter que dobrar. Eles vão ter que reconhecer isso. Que é Deus que tem, 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não para nós. Amém? Não é nós. A excelência e o poder é de Deus. É Deus soberano. É Ele que está lá, sentado no trono. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Sabe o que acontece, meus irmãos? Teve uma vez. Eu até quero procurar assistir um filme de zumbi. Eu gosto. Eu assisto esses filminhos assim com os meninos, né? Tô sempre acompanhando. Tem uns filmes que a hora que eu começo a ver, sabe? Tem um filme de um homem que usa um capuz, esses negócios, essas coisas. Eu, assim, Deus não permite. Fala, tira isso aí, sabe? Assim, tem coisas que. Mas tem coisas que você tem que sentar com seus filhos e assistir até o fim, depois orar, assim, Deus, o que que tem? Eu tava assistindo com os meninos uma vez o filme do zumbi. E o que que é? Por que que eles ficaram zumbi? Muitas ciências foram colocadas na vida deles, foram feitas ciências, muitas experiências, né? E eles se tornaram zumbis. Zumbis, né? Ali eles queriam considerar que eles estavam mortos. E que quando eles tocavam em outra pessoa, eles contagiavam. Olha a contaminação. Mas tinha uma moça que começou a gostar de um rapaz que era zumbi. Vocês vão lembrar desse filme.
Porque esse rapaz, ele ainda tinha, o coração dele ainda não tinha sido afetado, o coração dele. E eles começam a buscar conhecimento e eles começam, eu não sei explicar, mas assim, a hora que eu vi, que eu falei assim, nossa, olha lá, eles foram mortos, né, por várias experiências das ciências, mas daí Deus me mostrou que daí ela falou assim, o que que a gente precisa resgatar para mostrar que esses zumbis, eles não podem ficar no poder das ciências do homem. Eles começaram a tentar observar que o coração deles não foi atingido. Né? Ali falava coração, mas eu creio que seria a alma. E eles começaram a trazer memória para eles daquilo que dava esperança para eles. Memória de família, tudo. E eles conseguiram reviver a alma e o espírito deles. É muito legal. Eu consegui ver Deus falando comigo nisso. Eu falei assim, Deus, ainda que eu morro, ainda que eu vire um esqueleto, um vale de osso seco, a minha alma, né, a minha alma e meu coração, né, médico nenhum pode tocar nesse poder que é o Senhor. Médico nenhum tem essa excelência do poder, mas o Senhor tem. É por isso que Deus levou Ezequiel lá nos vales dos ossos secos. Aqueles ossos secos lá, eles tiveram o quê? A construção novamente, a reconstrução de Deus. E Deus, ele nos reconstrói, mas o que você precisa entregar? Teu corpo, a tua alma e teu espírito para Deus. Entender que tudo que acontece com você, né? Você não tem que glorificar o homem, você pode agradecer, você pode compartilhar o cartãozinho dele, ó, ele trabalha bem, ó, vai lá naquele lá, consulta bem, vai lá naquele professor que ele é bom, ele ensina bem, ele dá muitas aulas, vai lá naquela mulher que ela cozinha bem, vai lá naquele buffet, a gente, assim, compartilha isso, esses talentos, né? Mas a gente não pode falar, vai lá, que ela é excelente, não. A excelência e o poder é de Deus. É de Deus. É Deus que teve excelência e o poder de pegar aqueles ossos secos e dar nova vida e nova esperança, porque ele fez a reconstrução ali. E é isso que Deus quer fazer com nós, ele quer nos reconstruir. Porque nada pode roubar a glória de Deus que está em nossas vidas. Somente se você deixar. Mas eu creio que nós não vamos deixar. Unidos no amor de Deus. Amém?